Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Sejam bem-vindos ao nosso momento sublime. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Que esta semana esteja sendo uma semana de paz, de trabalho produtivo, de grandes realizações na sua vida. Para que isso fique mais fácil e a gente consiga alcançar os nossos alvos mais rapidamente, é importante que nós enfrentemos o dia a dia, trabalhemos, confiando no Senhor, entregando tudo nas mãos dele. A nossa vida, nossa família, os nossos projetos, os nossos sonhos, para que as realizações também possam ser atribuídas ao Senhor no formato da gratidão. Então, que Deus esteja abençoando a sua vida hoje. Hoje eu quero trazer para você carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 11, que diz assim: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Nós temos aqui esse versículo, essa passagem bíblica, nos convidando a crer no Senhor e dizendo que a fé que nós depositamos no Senhor produz resultados. A Bíblia toda é um convite a crermos em Deus. A Bíblia toda apresenta Deus a nós, os seus feitos, fala do seu caráter, da sua natureza, do seu amor, fala dos seus atributos, para que o ser humano pudesse crer em Deus. E crendo nesse Deus, pudesse se relacionar, se comunicar com esse Deus maravilhoso. Santo, Criador, perfeito, mas que está interessado em nós. Então, nesse versículo especial, o apóstolo Paulo nos orienta a respeito desse assunto e dizendo que as Escrituras diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Então, aquela pessoa que confiar em Deus, que crer em Jesus Cristo, essa pessoa não será confundida. Né? São três informações que nós temos nesse pedacinho da Bíblia, três informações. A primeira é, a Escritura diz. Isso para mim é fundamental. Para mim isso é necessário para que as pessoas entendam, valorizam, e se vamos ler a Bíblia, se vamos estudar na Bíblia, aprender na Bíblia a respeito de Deus, então é importante que você saiba que está lidando com as Escrituras Sagradas, que a Bíblia seja a palavra de Deus. A palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, eu posso confiar nela. Então, a palavra de Deus diz, a Bíblia Sagrada diz, a Escritura diz. Né? E o que a Escritura afirma? Né? Então, é muito importante isso. Muito importante. Né? Então, quando nós cremos na palavra, nós deixamos de confiar em nós mesmos, na nossa aparência, na nossa intelectualidade, nas filosofias humanas. Não foi Deus quem inventou isso aqui, não é um dogma religioso criado por alguma seita, por alguma religião, por algum líder religioso, não. A Escritura está dizendo. Então, é aqui que a gente precisa se firmar. Tá? A Escritura diz. E o que a Escritura diz? Todo aquele que crer. Todo aquele que crer em Deus, todo aquele que crer em Deus através de Jesus Cristo, todo aquele que crer na ação direta do Espírito Santo, que é Deus habitando em nós. Né? Então, esse é o resultado. Né? É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia diz para mim e para você. Né? Todo aquele que crer. A salvação, a vida eterna é para todos. Para todas as pessoas, para todos os seres humanos, em todas as partes do mundo, de todas as épocas. Então a salvação é para todos. Porém, somente os que crerem em Deus receberão a vida eterna. Então esse é o detalhe. Aquele que crer nas Escrituras, aquele que crer naquilo que a palavra de Deus está dizendo, e crê em Deus, entrega a sua vida a Deus, esta pessoa será salva. Né? Crer em quê? No que a Escritura diz.
A Escritura diz, tá, porque a Escritura diz, todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê naquilo que a Escritura diz. O que a Escritura diz para mim e para você sobre a vida eterna? Primeira carta de João, por exemplo, no capítulo 5, no versículo 13, diz: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, crendo em Cristo Jesus como Senhor. Então, a palavra de Deus nos diz que aquele que crê em Cristo Jesus, e diz que toda a Escritura, toda a Bíblia tem essa finalidade, esse objetivo, dizer para mim e para você que há vida eterna para aqueles que creem, que há salvação. O que a Bíblia fala? Aquele que crê será salvo. O que a Escritura diz? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos levarei. O que a Escritura diz? Aquele que crê e confessar os seus pecados e clamar por misericórdia, Deus vai atender. O que a Escritura diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É isso que a Escritura diz. Então, todo aquele que crê naquilo que a Escritura diz, este não será confundido. Então, não haverá dúvida, não haverá confusão. A vida com Cristo é vida de certeza, de convicção. Há segurança de vida eterna para aqueles que creem em Cristo Jesus. Não é uma esperança vaga. Ai, quando eu morrer, eu vou... Não, é para já, é para hoje, é para agora. A Escritura diz, aquele que crê será salvo. Então nós precisamos tomar posse do que a Escritura diz. Por isso, o apóstolo Paulo diz, não há mais medo. Não entra em dúvida, não entra em confusão, não há insegurança para aqueles que creem em Deus. O diabo não lhes toca, e isso a Escritura diz. Então creia nisso, meu irmão, minha irmã. Então seja feliz e testemunhe. Dê testemunho a respeito dessa sua fé, dessa sua esperança e do resultado desta fé na sua vida, que é a presença do Espírito Santo trazendo segurança de vida para você e para mim. Então, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Pai, obrigado, porque a tua Escritura é suficiente para nós. Não precisamos de outras revelações especiais. O que temos já é suficiente para crermos no Senhor, nos relacionarmos com o Senhor e vivermos para o Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia.